Notícias. Antena Nova. Informação de proximidade. Com o jornalista Souto Gonçalves. A economia do arquipélago vai ressentir-se se for declarada a inconstitucionalidade do alargamento da remuneração suplementar para os funcionários públicos regionais, dizem os sindicatos. A futura sede da empresa de transporte marítimo de passageiros dos Açores tem que ser na Horta. Esta é, pelo menos, a opinião de Eugênio Leal, José Deck Mota e Hélder Silva, ontem expressa aqui na Antena 9. Hoje vamos dar destaque, neste noticiário, ao riso, uma boa razão para nos escutar. Ontem, durante quase 2 horas, riu-se à gargalhada no auditório da Biblioteca João José da Graça. Num ambiente desanuviado e descontraído, em contraste com a chuva que caía pela rua, algumas dezenas de pessoas reuniram-se em mais uma tertúlia da Unisénior. O tema escolhido foi A Força do Riso, apresentado por uma professora de Filosofia da Universidade dos Açores. Gabriela Castro, que tem ligações familiares ao Faial por via do marido, Fernando Castro, serviu-se de histórias verdadeiras para falar sobre o riso e pôr as pessoas a rir. A sua experiência de professora valeu-lhe para ilustrar a conferência com muitos casos recheados de humor. A cena bíblica de Moisés no deserto dos Sinais é um exemplo. O Moisés perguntou: mas tu quem és? Porque eu só ouvia a voz, não é? E a voz, que não é a voz da Casa dos Segredos, responde: eu sou aquele que sou. Isto é o máximo do ser, não é? E há uma aluna que me diz assim: isso é tal e qual como é. Gabriela Castro mostrou como se pode transformar situações menos favoráveis da vida em momentos cómicos. Falou, para exemplificar, da sua recente travessia do canal. E quando eu abri os olhos, eu vejo uma onda, verdade, passar assim de um lado ao outro da nossa, pum, pum, para o outro lado. E eu pensei: meu Deus, isto é um submarino do Paulo Portas. Neste caso, não é o algodão, são as gargalhadas que não enganam. Uma plateia completamente rendida aos efeitos do riso. No final deste noticiário vamos escutar Gabriela Castro sobre a força do riso, tema da sua conferência na tertúlia da Unisénior. A próxima será sobre a toponímia da Horta, com o faialense Luís Arruda, professor universitário jubilado. Associações e sindicatos do sector da pesca nos Açores asseguram que há pescadores em alguns núcleos pescatórios da região que estão a passar por dificuldades financeiras pela impossibilidade de saírem para o mar devido ao mau tempo. A ativação do Fundo de Pesca é uma necessidade e uma urgência para as condições atuais que os pescadores estão a passar, afirmou o presidente do Sindicato Livre dos Pescadores dos Açores, Luís Carlos Brum. O Governo Regional está, entretanto, a avaliar a possibilidade de acionar apoios. Os portos de pesca de Vila Nova e Biscoitos foram os mais afetados nos Açores pela forte ondulação, confirmou hoje o diretor regional das pescas, Luís Costa, que esteve na Terceira para se inteirar dos estragos. O Sintap Açores alertou para os impactos negativos que haverá na economia do arquipélago se for declarada a inconstitucionalidade do alargamento da remuneração complementar para funcionários públicos regionais. Num comunicado, lido numa conferência de imprensa em Angra do Heroísmo, os sindicalistas dizem ter acolhido a decisão do representante da República com perplexidade, incompreensão e desacordo. Para Francisco Pimentel, o alargamento da remuneração complementar aos funcionários públicos que oferem até 3.000 euros é uma medida importante para salvaguardar o impacto negativo que os cortes do orçamento do Estado vão ter numa região periférica e dispersa. O preço das gasolinas sem chumbo de 95 e 98 octanas subiu hoje 2 cêntimos nos Açores. O gasóleo agrícola, o gás e o fuel óleo também aumentaram 1 cêntimo. O Executivo justifica a atualização dos preços devido às recentes alterações
das cotações de referência dos produtos petrolíferos registadas nos mercados internacionais. O Jornal Incentivo puxa para o melhor espaço da sua edição de hoje o título Há pescadores em dificuldades nos Açores, sindicatos e associações pedem fundo pesca, adianta o matutino feialense. Vem a caminho mais frio, a previsão do estado do tempo para hoje é de céu muito nublado, com abertas a partir da manhã, aguaceiros durante a madrugada, vento norte fresco, 30 a 40 km por hora, com rajadas até 55, rodando gradualmente para sudoeste e tornando-se bonançoso a moderado, 10 a 30, mar cavado e ondas noroeste de 3 metros. Para amanhã, céu muito nublado, com abertas a partir da tarde, períodos de chuva, passando a aguaceiros, que poderão ser de neve acima de 900 metros a partir da tarde. Vento sudoeste moderado, 20 a 30 km por hora durante a madrugada, rodando para noroeste e tornando-se muito fresco a forte, 40 a 65, com rajadas até 80 km por hora. Mar cavado tornando-se grosso a alteroso e ondas noroeste de 3 metros, aumentando para 5 metros. As temperaturas na horta hoje devem situar-se entre 11 e 13 graus, a água do mar mantém-se em 16 graus. Em 1857, há 157 anos, foi introduzida a imprensa na horta por João José da Graça com o lançamento do primeiro número do jornal O Incentivo Feialense. Em 1917, há 97 anos, foi fundado o Clube Recreio e Fraternidade de Castelo Branco. Há um ano, o Jornal Incentivo entrevistou o arquiteto Pedro Garcia, que diz esperar que o principal resultado da requalificação da frente de mar da horta seja o regresso das pessoas à Baixa da cidade. Amanhã, a partir das 15 horas, na horta realiza-se o segundo encontro Tudo sobre Rodas, com desfile pelas ruas da cidade de ciclistas, motociclistas e automobilistas. Às 21h30 de amanhã também terá lugar o espetáculo de Natal Música no Coração, em repetição com o grupo Corpo em Movimento. A fusão das empresas de transporte marítimo de passageiros Atlântico Line e Transmassor foi ontem um dos temas em debate no programa Nu e Cru. Os 3 comentadores da Antena 9 foram unânimes. A sede da nova empresa só pode ser na horta. Não há, talvez, área nenhuma onde seja tão clara a centralidade do FEAL nos Açores como a do transporte marítimo de passageiros. E, portanto, eu até posso admitir que digam nós não metemos a Lota Açor aí porque temos muito mais movimento de pescado em São Miguel. Ou não metemos a gestão de esportes até porque... Bem, aí não se justificaria tanto assim, porque a dimensão de esportes... Enfim, São Miguel tem, de facto, um porto com maior dimensão ao nível comercial. Mas há determinados aspectos onde a gente compreende, a racional, pode aceitar, não é? Agora, nesta matéria em particular, não há como aceitar, não é? Porque, de facto, o FEAL e o Pico, não é? São o centro dos transportes marítimos de passageiros dos Açores. Por número de trabalhadores, por número, principalmente o número de passageiros que movimenta, pela exigência que tem, mais até esta questão da sede tem a sua importância, mas eu chamava a atenção a outra coisa. Nomeiem uma administração competente. Arranjem uma administração com pessoas que tenham sensibilidade para tratar os problemas do transporte marítimo e principalmente deste transporte marítimo de rede fina, que ele foi ali o Pico, São Jorge, etc. Que isto levanta problemas cotidianos enormes. E, portanto, não é que precisa ter gestores, mas não metam só gestores de secretária. Tem que ter uma administração com gente capaz de perceber o que é que está a gerir. E uma área que é uma área muito sensível. Sede na horta, com gestão em Ponta Delgada, já tivemos aí há uns anos atrás, de muitíssima má memória, onde os assuntos eram para ser resolvidos. Estamos a falar da Transmassor, que já chegou a ter a sede na horta, mas a gestão era toda feita por gente que residia em Ponta Delgada, e quando surgia um problema em cima do cais, chegasse os barcos às vezes com meia hora e uma hora, sem saber os passageiros em cima do cais, sem saber o que é que ia acontecer.
portanto, totalmente de acordo. Gente competente, sede na horta, com gente competente, gente que saiba, gente do terreno, competente tecnicamente e competente também funcionalmente para que as coisas funcionem bem. Hélder Silva, José Deco Mota e Eugênio Leal, ontem aqui na Rádio do Faial. As notícias e os programas de informação da Antena 9 podem ser escutados em diferido na internet em jornalistasoto.blogspot.pt. Agora, a entrevista com Gabriela Castro sobre a força do riso, tema da sua conferência na tertúlia da Unisénior, realizada ao princípio da noite de ontem na Biblioteca João José da Graça. Professora Gabriela, estivemos aqui a assistir a uma tertúlia, uma conferência, enfim, sobre a força do riso. A primeira pergunta que eu gostava de lhe fazer é precisamente esta: que força é que tem o riso? O riso tem uma força que muitas pessoas ignoram. É que a grande força é a força da comunicação, da expressão e do trazer para junto de nós, não é? Daquelas pessoas que de alguma maneira têm esta capacidade de fazer rir e do riso, terem essa capacidade de ultrapassar os problemas às vezes difíceis da vida e ter sempre uma visão muito positiva do presente, do passado, do futuro, e haver sempre esta dimensão mais lúdica, menos dolorosa, que está sempre presente no riso. Pode-se dizer que na vida de uma pessoa o riso é mais importante do que o drama? Eu diria ao contrário, na vida de uma pessoa saber rir da vida e de si próprio é um grande sinal de inteligência. O riso, também apontou o riso como uma faca, uma característica perigosa, nomeadamente no plano político, foi o exemplo que deu ali. Como é que o riso, ou o humor, como é que pode ter essa função e essa força? Porque o humor comunica sempre algo positivo, enquanto que o drama comunica sempre algo negativo, não é? Ou dramático. O riso tem sempre uma dimensão e uma vertente muito positiva. E sob o ponto de vista político, o positivo, na verdade, arrasta multidões, enquanto que o negativo não é? Por isso o riso, dada a sua própria natureza, que é uma natureza positiva, o humor tem em si essa natureza do cómico, e o cómico é o saber rir, é o saber fazer rir, é o saber olhar, objetivar as situações e delas retirar, ou abstrair, não é? O que elas têm de cómico. E isso, parecendo fácil, é muito difícil. Por isso não há muitos cómicos. Eu não sou cómica, por exemplo, não é? Eu sou professora de filosofia, não é? Mas fez rir aqui. Fiz rir com algumas histórias, mas não sou propriamente cómica. Talvez mais difícil fazer rir do que fazer chorar. Muito mais difícil fazer rir do que fazer chorar. E, portanto, o fazer rir acaba por ser muito mais difícil porque implica uma quantidade de princípios, de causas, de fundamentos, de realidades que estão subjacentes e que o cómico, por exemplo, tem que ter. Por isso há pessoas, são artistas, não é? Que são cómicos e há outros que tentam imitar os cómicos, mas não têm a mesma... Olha, não tem agora, não há aquela coisa do fator X, não tem o fator X, ou seja, falta o expert, falta aquele algo que alguns cómicos têm e que nem todos são capazes de ter. A professora também falou aqui da característica ou dos requisitos para uma situação ser cómica. O que é preciso para que uma situação seja cómica? Para que uma situação seja cómica, basta nós percebermos quando é que ela se foge, chamemos-lhe assim, da situação do verdadeiro e alcança a situação do verossímil. Ou seja, é do impacto entre o verdadeiro e o verossímil que nasce o cómico. E o cómico não é necessariamente o verdadeiro. É aquilo que
parece ser verdadeiro. Por isso é que ele é muito perigoso. É que parece ser verdadeiro, mas no fundo e analisado não é. Mas de qualquer das maneiras é ele que tem um impacto imediato no outro que me está a ouvir e que de alguma maneira me está a ouvir ou está dentro de uma sala ou num sítio qualquer, não é? Das várias histórias que contou aqui, a maior parte delas verdadeiras e que despoltaram realmente a gargalhada, aquela que me fez rir mais foi a que envolveu o seu próprio marido, o Sr. Fernando Castro, na situação do tubarão. É capaz de contar essa história de novo? Essa história é muito engraçada, porque esta história, sob o ponto de vista científico, tem a ver com a problemática da linguagem. E a problemática da linguagem no riso e no cómico. E o que é que acontece? Acontece que o Fernando é uma pessoa do Faial, e no Faial fala-se muito bem. Em São Miguel, como todos sabem, há quase um sotaque, não é? Um sotaque que fecha as vogais e não pronuncia o fim das palavras. E então o meu marido estava a tentar falar com uma pessoa que era de São Miguel, de uma freguesia com um sotaque muito acentuado, e a certa altura perguntou-lhe: mas então, olha Vítor, como é que tu deixaste a vida do mar, porque este senhor tinha sido pescador e agora és agricultor? E o senhor começou a contar que tinha ido ao mar uma vez e tinha encontrado um tubarão, o tubarão tinha atacado o barco, e o homem começa a contar uma grande história de um tubarão que tinha atacado o barco e que eles tiveram que tirar o lastro do barco e tiveram que bater no tubarão e para afastar o tubarão, que viram a morte na sua frente, etc. Mas como era de tal maneira cerrado o sotaque com que ele contava a história, o meu marido não percebeu nada do que é que ele tinha dito. E ele chegou ao fim, e o meu marido, com um ar muito sério, volta-se para ele e diz: então, Vítor, e nessa tua vida do mar, nunca encontraste um tubarão, não é? O homem, coitado, olhou para mim, que era aquela que ele percebia que de alguma maneira o devia ter entendido, e só exclamou: oh! Antena 9. Informação de proximidade.